Olá pessoal, o professor Ronaldo Maciel falando. A gente vai estar fazendo a partir de agora uma série de vídeos falando aí sobre o histórico do voleibol, né? Como surgiu essa modalidade, como foi a trajetória dela, desde a sua criação até a difusão para ser o esporte que hoje em dia é um dos mais praticados em todo o mundo. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho de toda essa trajetória aí, sempre lembrando, né, que quando a gente fala de fatos históricos, pode haver algumas controvérsias, né? A história muitas vezes não é contada da mesma forma. Bom, mas vamos ao que interessa. O voleibol foi criado em 1895 nos Estados Unidos pelo William Morgan. O objetivo da sua criação foi o de proporcionar a prática de um esporte coletivo, porém que tivesse menos contato físico e fosse menos desgastante do que o basquetebol, que havia sido criado anos antes, também nos Estados Unidos, né? Teve uma aceitação enorme, porém havia a crítica na época de ser um jogo vigoroso demais, o que fazia com que muitas vezes os seus praticantes tivessem que ficar afastados de suas atividades laborais, estudos, etc. e tal. Daí o Morgan fez uma espécie de uma fusão, né, entre o basquete, que era jogado por duas equipes, e o tênis, que tinha uma rede no meio, e criou o voleibol, cujo nome original foi o mintonete, que não existe tradução para a nossa língua, porém já no ano seguinte, né, em 1896, foi sugerido que o nome passasse a ser voleibol, porque percebeu-se que o objetivo do jogo era golpear a bola de uma quadra para outra por cima da rede, sem deixar com que a mesma caísse no chão, e esse ato, né, essa ação de golpear a bola estando no ar, já era chamada de voleio, então sugeriu-se que isso fosse chamado voleibol, e assim passou a ser e é até os dias atuais. Logo houve uma rápida difusão para diversos países dentro da própria América e até mesmo em outros continentes, e chegando ao Brasil a gente vai falar mais na frente especificamente sobre o voleibol brasileiro, mas é importante a gente saber que nesse início as regras eram bastante elementares, não existia, por exemplo, número fixo de jogadores por equipes, você dividia a quantidade de interessantes em participar em dois e formar duas equipes, com quantos jogadores tivesse. Não existia também um limite do número de toques na bola, cada equipe podia tocar a bola quantas vezes fosse interessante até enviar para a quadra adversária. Enfim, não existia rodízio, nada disso, posicionamento, era tudo bastante elementar, mesmo um jogo muito mais recreacional. Inicialmente, a rede de voleibol ela foi colocada a 1,98 m de altura em relação ao solo, né, ao seu bordo superior. E a modalidade era jogada com uma câmara de ar de bola de basquetebol. Logo percebeu-se que era pesada demais e aí foi solicitada a fábrica Spalding para que criasse uma bola específica para o voleibol. Bom, os anos de 1912, 1918 e 22 marcaram a criação de regras importantes no formato do voleibol, né, regras que perduram até hoje. Mas na realidade, o esporte como um todo, o esporte em si, o voleibol em si, ele só tomou uma proporção maior em âmbito mundial a partir da criação da Federação Internacional de Voleibol, que aconteceu em 1947. Foi a primeira organização mesmo de âmbito mundial a regulamentar o que deveria ser seguido em todo o mundo. Logo 2 anos após a sua criação, em 1949, já aconteceu o primeiro campeonato mundial da modalidade, realizado na cidade de Praga, na Tchecoslováquia, apenas no gênero masculino, com a participação de 10 equipes, sendo o Brasil uma delas. O primeiro mundial feminino aconteceu em 1952. Ainda em relação a competições, nós tivemos no ano de 1951 o primeiro campeonato sul-americano de voleibol, realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O Brasil acabou sendo campeão tanto no masculino quanto no feminino. E no programa olímpico, a primeira aparição oficial do voleibol foi em 1964, a Olimpíadas de Tóquio, no Japão.
Na Olimpíada, o masculino e o feminino entraram ao mesmo tempo. Desde 64, os dois gêneros estão na Olimpíada. A título de curiosidade, nós tivemos um jogo marcante na história do voleibol, que foi uma partida, uma disputa entre o Brasil e a Rússia, a União Soviética na época, né, em 1983. O jogo esse foi realizado no estádio do Maracanã e teve um público pagante de mais de 95 mil pessoas. Esse jogo fez parte de uma série de amistosos promocionais que a Confederação Brasileira de Voleibol fez para a divulgação do esporte do voleibol no Brasil. Rodou várias capitais e o ápice, né, o jogo final, foi essa partida no estádio do Maracanã com 95 mil pagantes, um número altamente expressivo.